Quando a gente pensa de esquizofrenia, tem uma taxa muito alta de pessoas ansiosas com esquizofrenia. Mas não é que um vira o outro. Então, não é que você está ficando com esquizofrenia, tudo não. Mesmo se você estivesse com delírio, alucinação, não quer dizer que é esquizofrenia. Presta atenção, para eu ter esquizofrenia, de maneira geral, eu tenho que ter no mínimo 2 sintomas psicóticos, né? E eu tenho que ter esses prejuízos, assim, no mínimo 6 meses, tá? Tem pessoas que podem ter a psicose, tipo assim, delirar, alucinar, até no máximo 1 mês e depois desaparecer. E nunca mais ter. Não é esquizofrenia. Aí a gente chama de transtorno esquizofreniforme, que é os mesmos sintomas, porém depois de 1 mês, bum. E a gente não sabe por quê. Desaparece. Por isso que a gente fala, tem que acompanhar a pessoa, porque às vezes pode desaparecer do nada. Aí tem a pessoa que usa álcool e outras drogas. Ela pode ter o quê? Transtorno psicótico induzido por droga. Como é que eu sei se é esquizofrenia ou não? Se eu afasto ele da droga, desaparece, entra mais 1 mês, os sintomas delirantes. Então não é esquizofrenia. Entendeu? E eu tenho até teve um caso recente na mídia que eu chamo, é até chique, folia D, que é uma psicose compartilhada. Que é quando você tá muito com um familiar, ou com alguém do trabalho, você convive muito com os dias. Se uma pessoa, às vezes, tem a psicose, ela, sem querer, ela pode induzir vocês também nesse delírio, né? Teve um suposto caso disso em Minas um casal quebrou uma recepção de... o chip no dente aqui? Entendeu? Então, na hora que eu olhei assim, quebradeira, o povo falou assim, você é esquizofrenia? Eu falei assim, lá vem e começa a banalizar o negócio. Mas quando o cara falou assim, implantar um chip no dente, chip é muito comum nessa questão de perseguição da pessoa falar que tem. E aí, eu falei assim, mas será que foi só o homem e tudo? Parecia, né, que os dois estavam em sintonia. Sim. Né? Que quebraram, se implantou, o vizinho tá sabendo o que tá acontecendo dentro de casa e tudo. Ele tava defendendo ela, né? Isso, defendendo com os dentes. E aí parece, assim, depois, né, a imprensa vai atrás, aí entrevistaram ex-vizinhos e que também falaram que já há mais tempo tinha esse mesmo problema, ou seja, estão inteirados. Então, é uma questão que antes da gente julgar e falar assim, quebrou porque quis, né, de pensar que pode existir isso. Alguém, não sei, né, que pode estar com uma psicose e induzir o outro porque convive muito, tá? Sim. Teve um caso também na Austrália, muito famoso, o caso da família Trump, que do nada uma família saiu de casa e abandonou a casa aberta, com os carros para os seus filhos, e aí movimentou a polícia inteira no interior da Austrália. E depois, com o tempo, um a um começou a voltar para casa. Os filhos não sabiam direito o que estava acontecendo, só que os pais falaram que alguém estava perseguindo e tudo. E aí, quando foi ver, possivelmente é um caso de uma psicose, que não sabia quem estava, se era com o esposo ou com a esposa. Porque acreditavam que alguma coisa estava acontecendo e do nada pegou a galera. No entanto, o filho, ele tava uma noção, tipo assim, não, tem alguma coisa errada. Aí o pai, você tá com o celular? Joga fora agora, porque eles estão ouvindo a gente. Fez o filho jogar. Imagina só, a polícia investigando, encontra do nada um celular jogado no chão. Entendeu? Então você tem essa psicose compartilhada. Caramba. Tá? Então você vê que nem tudo é esquizofrenia. A gente tem um outro ainda que fala transtorno esquizoafetivo, que é o segundo mais comum, que é uma mistura de esquizofrenia com transtorno bipolar. Né? É como se fosse isso. Então, lembrar que tudo que envolve psicose não quer dizer que é esquizofrenia, mas todos vai ter uma coisa em comum, que é uma certa desconexão com a realidade, que beira muitas vezes ao absurdo. Tá? Uma pessoa com transtorno, né, de ansiedade, do pânico, ela tem esses pensamentos, às vezes intrusivos, que vem questão do medo, mas eu tô com medo, eu sei que é aquilo, pode ser bobeira. Então tem muitos que nem gostam de falar, tipo assim, eu não vou falar pra você porque você vai me zoar, né? É igual uma pessoa que tem o transtorno, o subtipo de ansiedade mais comum no mundo é fobia específica. Então, medo de avião é algo aceito. A pessoa, né, pensa em altura e tudo, isso é somente aceito. Sim. Mas eu falar assim, que tem a pessoa que tem o medo de formiga e que
é uma reação desproporcional, que se ela estiver dirigindo e tem uma formiga andando, é perigoso de ter um acidente. Já, entendeu? É um medo desproporcional. Sim. E ela sabe que é desproporcional. Uhum. Teve uma que tem um medo tenso por barata, que ela falou assim, Deus me ajude que nunca uma barata entre no meu carro, porque eu não sei o que eu sou capaz. Entendeu? Ou seja, tem alguns que pode ter um certo nojo e tudo, é uma coisa. Mas o medo desproporcional que coloca em risco você e a dos outros é uma fobia específica. Só que, como pode ser coisa boba, a pessoa às vezes tem medo de falar e guarda isso pra ela. Ah, mas é que eu tô delirando. Isso não é um delírio. Você sabe que é bobo, você sabe que mas é um sofrimento intenso. Sim. Uhum. Psicose, você lembra? Uma certa desconexão com a realidade. E se você tem dúvida, nunca vai ter erro se você procurar um psiquiatra ou psicólogo. Porque é melhor você ir, ele descartar, né? E você ficar bem do que ficar achando que tem um problema. Sim. Então é a melhor coisa.